entender o amor que Cristo tem por mim, sendo eu tão pecador, sendo eu tão falho assim. Nada havia em mim que atraísse sua atenção, salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim, verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca amaria mim por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que eu ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim, verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? Como pude amar
Olá, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Puxa vida, hoje o negócio estava complicado aqui. É, deu tudo errado. Tive um problema num cabo que liga o computador à internet, simplesmente não queria funcionar. E aí depois agora o microfone também não queria funcionar. E aí por esse motivo nós estamos começando atrasados. Eu peço que vocês me perdoem, são problemas que às vezes acontecem em cima da hora. Infelizmente não tem muito o que fazer, mas de qualquer forma agradeço a todos vocês por primeiramente por sua paciência, mas também por sua compaixão. Transmissões ao vivo sempre acontecem isso. Então, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de vocês. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar nesse momento? Pai Santo, Deus querido, rendemos graças ao Senhor, porque mesmo em meio aos problemas, nós estamos online com os nossos irmãos. Pedimos que através da sua palavra e dos hinos que cantaremos, possamos, ó Deus, apresentar um louvor reto diante do Senhor, fruto de um coração penitente, um coração que ama o Senhor, que realmente, ó Deus, busca cada dia estar em comunhão com o Senhor. Fala aos nossos corações, às nossas vidas, e agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, meus irmãos, eu espero que não tenhamos mais problemas. Vou colocar, já tem o primeiro problema, não tem problema não. Vou colocar para vocês aqui, então, o versículo para que nós possamos falar. Acabei correndo um pouco aqui, dei uma suadinha. Mas vamos lá, então. Romanos 5:1-2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos então, meus irmãos, para os nossos hinos. Começaremos então com o hino do HCC, número 2, Santo, Santo, Santo. Se tiver algum problema na nossa transmissão, que vocês estão notando e eu não estou, coloque aí nos comentários que eu procurarei de alguma forma resolver, tá bom? Vamos cantar então, meus irmãos, número 2 do Inário para Culto Cristão, famoso HCC, Santo, Santo, Santo. Eu tive que reiniciar o computador, então eu vou abrir aqui, meus irmãos, só um segundinho da sua paciência. Agora eu creio que vai. Então vamos lá, vamos cantar alegres, Santo, Santo, Santo.
Muito bem, então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Meus irmãos, vamos já para os avisos, porque, como eu disse para vocês, tive um problema, acabamos atrasando aí uns 5 minutos. E vamos então para os avisos. Eu vou pular aqui o hino que nós iríamos cantar, deixamos para domingo ou para a semana que vem, que é o 450 do Cantor Cristão. Hino excelente para cantar, principalmente num dia frio como hoje. Mas vamos para os avisos, meus irmãos. Vocês sabem que nós retornamos então com os nossos cultos presenciais no domingo, seja domingo de manhã, como domingo à noite, às 18 horas. Todos vocês estão convidados junto com as suas famílias e também os seus visitantes. Muito importante, meus irmãos, que todos possam marcar presença. Se você não pode vir nos 2 cultos, venha em pelo menos um. Estamos preparados para receber vocês e suas famílias. Grande privilégio que Deus nos dá de podermos retornar, meus amados. Se porventura não puder vir, não tem problema. Temos as nossas transmissões regulares às 9 horas da manhã no domingo, bem como às 18 horas, e assim como nós estamos fazendo agora, o nosso culto de oração. Eu quero pedir para todos vocês que vocês possam colocar os seus pedidos de oração aí nos comentários. Eu realmente não tive como escrever ali, para vocês terem uma ideia, nem meu celular no silencioso eu coloquei, mas para vocês terem uma ideia, nosso querido Guilherme esqueceu de desligar o microfone sem fio, então estava totalmente sem bateria. Aí eu tive que ir lá na igreja pegar uma bateria para poder colocar no microfone sem fio aqui. Então, faz parte, irmãos. Graças a Deus que deu tudo certo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me assistindo bem aí. Então vamos para o nosso último hino. Vamos cantar mais uma vez do HCC. Vamos para o número 499. Ouvi contar a história de Jesus. Vamos cantar então, meus irmãos. Vou colocar na sua tela e aí nós poderemos cantar esse hino. Vocês podem já colocando os seus pedidos de oração. Vamos cantar alegres então, 499 do HCC, Ouvi contar a história de Jesus.
Muito bem, meus queridos irmãos. Infelizmente, vamos cantar um pouco menos hoje, porque eu quero trazer a vocês algo que Deus falou ao meu coração na última semana. Eu estava preparado, ou pelo menos me preparando para pregar na quarta-feira da semana passada, mas por conta que a Tati conseguiu consulta com o médico dela, eu já expliquei para todos vocês, ela foi diagnosticada com intolerância à lactose. Então o irmão Davi pregou no meu lugar, mas naquele mesmo dia já tinha um assunto que Deus estava trabalhando no meu coração, então hoje gostaria de trazer uma meditação a vocês sobre este assunto que vai aparecer aí na sua tela. Vamos falar então, meus irmãos, qual deve ser a atitude do cristão no sofrimento do não cristão. Por favor, abra sua Bíblia para o livro de Jonas. Vamos ler Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Nós vamos também ler posteriormente o capítulo de número 3, mas agora nessa introdução nós leremos capítulo 4, de 1 a 11. Se você tem a sua Bíblia em mãos, por favor, vamos ler. Como é todo o capítulo, são apenas 11 versículos, por isso que eu não vou colocar aí na sua tela. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Como eu disse, se porventura tiver alguma situação, vocês podem me avisar aí. Eu espero que esteja tudo bem, porque talvez alguma etapa foi pulada para que a gente conseguisse começar o mais breve possível. Vamos lá então, meus irmãos. Já estou com a minha Bíblia aqui em minha mão. Vamos ler então o capítulo 4 de Jonas, livro de Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Versículo 4. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos aguardar mais um pouco aí. Bom, tá voltando aí. Vamos lá, meus irmãos. Enquanto Deus nos permitir, aqui nós estaremos. Então, deve ter dado aí uma travada para vocês. Deu aqui também para mim, mas vamos seguir. Vamos orar então mais uma vez? Ou pelo menos vamos orar agora? Oremos então. Pai querido, eu primeiramente peço ao Senhor que, pela graça do Senhor, nós possamos continuar então com o nosso culto, possamos continuar com a nossa transmissão, que nesse momento tão importante de meditação na sua palavra não tenhamos qualquer tipo de problema, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações.
porque é um assunto tão atual e tão importante que nós precisamos refletir. Agradecemos ao Senhor por seres um Deus tão misericordioso, um Deus poderoso, um Deus benigno, compassivo. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor não é igual a cada um de nós. Obrigado pelas lições que podemos aprender em Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Se porventura travar mais uma vez, fique tranquilo, a gente vai até onde der, tá bom? Eu sempre digo que às vezes que trava, espere aí uns 30 segundos a 1 minuto, que às vezes volta como aconteceu agora, tá certo? Meus irmãos, eu já preguei sobre Jonas, preguei sobre todo o livro de Jonas em 2019, nós falamos exaustivamente sobre esse assunto, mas recentemente nós temos sido, vamos dizer assim, bombardeados com um assunto que tem levado muitos crentes a tomarem atitudes erradas. Há mais ou menos uma semana atrás, o comediante, humorista Paulo Gustavo, ele veio a óbito por conta de complicações da Covid. E, infelizmente, ele morreu sem Cristo. O que acontece, meus irmãos, é que o que se seguiu antes da sua morte foram coisas que realmente envergonham o nome do nosso Senhor por conta das atitudes de alguns cristãos. E o intuito desta meditação essa noite é para explanar aos irmãos qual deve ser a nossa atitude em relação ao sofrimento das pessoas que não têm Cristo. É fácil, meus irmãos, nós nos compadecermos por pessoas que, por mais que não sejam salvas, ou pelo menos nós não sabemos se são salvas, quando, por exemplo, naquela escolinha em Santa Catarina, lamentavelmente 2 professoras e 3 crianças vieram a óbito por conta de atitude de um homem irresponsável e, até onde se sabe, por motivação torpe. Nós muitas vezes sentimos isso em nosso coração, mas o nosso sentimento por aquela pessoa que comete esse crime muitas vezes é algo que não é cristão. Não é um sentimento que é pertinente a um cristão. Ou então você vê, tivemos aí recentemente a invasão de uma favela no Rio de Janeiro, onde pelo menos 30 suspeitos vieram a óbito, bem como um policial, lamentavelmente. E lamentavelmente por todos esses. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos valemos daquela máxima que é tão difundida pelas pessoas aí fora, que bandido bom é bandido morto. E muitas vezes nós nos sentimos até mesmo alegres quando vemos pessoas que cometem injustiça sofrendo de maneira física, ou seja, sendo linchadas, ou enfim, meus irmãos, nós precisamos entender qual é o sentimento de Deus em relação ao sofrimento dos não cristãos. É exatamente por esse motivo que nós vamos olhar para Jonas. Nós poderíamos, irmãos, fazer aqui mais uma vez um estudo baseado em todos os capítulos de Jonas. Mas eu quero destacar algumas coisas importantes nos capítulos 3 e 4. Primeiramente, meus irmãos, antes de chegarmos lá, lembre-se que no capítulo 1 já começa Jonas sendo comissionado para pregar aos ninivitas. Só que Jonas, como uma pessoa desobediente, em vez de ir sentido Nínive, ele foi sentido Tarsis. Ele quis fugir da vontade de Deus. E tem uma explicação para tudo isso. Nínive é a capital da Assíria. E a Assíria era um império muito poderoso na época de Jonas, só que viria a ser mais poderoso ainda, dali a uns 50 ou 60, quase 100 anos, tão poderoso a ponto de levar cativo o povo de Israel. Então Jonas era um homem que era um profeta de Deus. Ele sabia qual seria a vontade de Deus e com certeza Deus havia revelado a ele todas as coisas que aconteceriam. É muito importante destacar que Israel ser levado cativo para a Síria foi consequência da desobediência de Israel à aliança que eles tinham feito com Deus. Irmãos, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci, e está acabando a bateria do laptop aqui agora. Pronto, resolvido.
Então, voltando aqui, vamos rebobinar a fita aqui, tentar pegar novamente o fio da meada. Então, irmãos, a Síria era uma nação, mesmo que ímpia, seria usado por Deus para castigar a nação de Israel, no caso, o reino do norte. Lembrando, irmãos, que sempre Deus havia falado para o seu povo, antes deles entrarem na terra prometida, que eles deveriam ser fiéis, eles deveriam seguir a aliança, o pacto que Deus tinha feito com eles, para que pudessem então gozar das bênçãos de Deus acerca da terra que eles iriam habitar. Porém, depois de algum tempo, nós vemos ali o livro de Juízes já mostra sobre a derrocada de Israel, e mesmo entre reis muito bons como Davi, temos o rei Asa, o rei Josafá, tantos outros ali, isso falando de Judá e Davi e Salomão antes do reino ser dividido. Mesmo com reis muito bons, ainda assim houve a divisão do reino do norte Israel, reino do sul Judá, e houve a derrocada de ambos os reinos. Primeiramente, Israel foi levado cativo pela Assíria. Então, dando esse breve contexto para todos vocês, quando Deus disse para Jonas para ele pregar em Nínive, Jonas já sabia que se Deus estava dando a oportunidade para que fosse pregado, ele estava dando a oportunidade para o arrependimento. Só que no coração de Jonas, inclusive muitos comentaristas dizem que Jonas, talvez dos profetas, é o mais patriota de todos, porque ele desobedeceu a Deus por amor a Israel. Ele queria que a Assíria, que o povo viesse a perecer, para que Israel não fosse levado cativo. E ele lutou com Deus, ele barganhou com Deus. Capítulo 1 termina com ele sendo engolido por um grande peixe. O capítulo 2 fala sobre o arrependimento de Jonas. E o capítulo 3 vai começar com Jonas voltando para Nínive. E aí, meus amados irmãos, o que é importante nós entendermos? Deus, e eu falei isso muitas vezes enquanto nós estávamos estudando sobre o livro de Jonas, Deus demonstra misericórdia quando o povo se arrepende ao ouvir a pregação da sua palavra. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então só o fato daqueles ninivitas poderem ouvir a palavra de Deus e terem a oportunidade de arrependimento, Jonas já ficou irado. Ele desgostou-se em seu coração. Ele demonstrou uma rebeldia velada contra Deus, mesmo sendo um profeta do Senhor. Deus, meus irmãos, então, no capítulo 3, demonstra misericórdia para com Jonas. Se você tem a sua Bíblia, volte para o capítulo 3 comigo, vamos ler, são 10 versículos, eu acho muito importante para que nós possamos, então, pegar todo esse contexto, para que os irmãos vejam qual é o sentimento de Deus. Notem aqui, versículo de número 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Note, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Por quê? Porque a primeira vez que veio, Jonas saiu, ele desobedeceu a Deus. Então Deus deu uma segunda chance a Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito grande diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Era uma das maiores cidades da antiguidade. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Meus irmãos, Jonas pregou uma frase. Ele simplesmente, por onde quer que ele andou, por aqueles dias, ele disse uma frase: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O povo se arrependeu. Todos se arrependeram. Houve um arrependimento nacional. Todas as pessoas daquela cidade creram. Note, chegou essa notícia, versículo 6,
ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que pereçamos? Houve arrependimento, meus irmãos. Veja no versículo 10 qual foi a atitude do nosso Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito lhes faria e não o fez. Então, meus irmãos, o capítulo 3 é muito importante porque vai nos demonstrar que Deus exerceu misericórdia na vida de Jonas, quando lhe deu uma nova oportunidade. Lembre-se que foi necessário Jonas estar no ventre do grande peixe para que ele clamasse ao Senhor. E como diz o capítulo 2, Jonas diz para Deus: ao Senhor pertence a salvação. Ele demonstrou arrependimento, Deus deu uma segunda chance. Mesmo talvez ele não sendo a pessoa mais alegre daquele momento de pregar a palavra de Deus, ele cumpriu conforme Deus tinha dito. E mesmo não sendo uma mensagem extensa, houve um arrependimento coletivo. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus é soberano. Aquela geração se converteu. E muitos estudiosos têm dito que a geração posterior é a geração que então veio a se tornar aquela que, dentre os conquistadores, viriam conquistar também Israel. Meus amados, por que nós lemos esses dois textos, esses dois capítulos? Porque aqui nós temos um contraponto muito grande. Nós temos um Deus misericordioso, que mesmo para uma nação que posteriormente se tornaria ímpia, e veio a levar o povo cativo, e Deus disse que a Síria seria um instrumento de Deus. Nós temos Deus exercendo misericórdia, e no capítulo 4 nós temos o servo de Deus com o coração pesaroso, porque Deus exerceu misericórdia. É difícil entender isso, irmãos, no coração de Jonas, para que a sua cidade natal, para que a sua nação pudesse prosseguir, porque ele também, creio eu, cria que eles pudessem se arrepender. Mas não. Deus conhece cada coração, Deus conhece cada vida. E não foi uma só vez que Deus deu oportunidade tanto a Israel quanto a Judá, mas muitos foram os profetas, e no livro de Jeremias Deus fala sobre isso tantas vezes, que enviou ao seu povo profetas para falar sobre a sua vontade, e no entanto o povo preferiu desobedecer. Só que, meus irmãos, a meditação essa noite é qual deve ser a nossa atitude no sofrimento do cristão, ou daquele que não é cristão. Será que nós devemos nos alegrar quando pessoas claro, são ímpias no seu procedimento, ou são ateus, fazem piadas sobre Deus, como realmente aconteceu com o referido comediante? Eu li hoje à tarde que numa certa situação ele disse que a Bíblia estava desatualizada, que se Jesus estivesse vivo, isso palavras do Paulo Gustavo, se Jesus estivesse vivo, ele iria a um show do Pablo Vittar. Pablo Vittar é um transexual, se eu não estou enganado. Mas de qualquer forma, irmãos, é claro que essas coisas, elas são uma ofensa ao nosso Deus Santo. Nós conhecemos pela palavra de Deus qual é a atitude de Deus para com o pecado. Porém, Deus não nos colocou neste mundo como juízes.
Nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos, em nossos corações, desejar o mal de ninguém. Porque, meus amados, nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós não merecemos. Nós não merecemos absolutamente nada. Muitos que foram salvos saíram do mais profundo lamaçal do pecado e pela graça de Deus entregaram as suas vidas a Cristo. Então, meus queridos irmãos, note mais uma vez versículo 1 do capítulo 4. O capítulo 3 termina com Deus exercendo misericórdia. Versículo 1 do capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. É tão difícil, meus irmãos, um homem que tinha acesso direto a Deus, porque o profeta recebia de Deus a incumbência de falar a sua palavra ao povo. Ele sabia quem era Deus. Mas no seu coração ele ficou irado. Ele desejava a morte daquele povo. Ele não queria que eles se arrependessem. E aí, meus amados, nós vamos... os versículos vão se seguindo e vai demonstrando o descontentamento do profeta Jonas. Só que Deus lhe responde. Veja comigo o versículo de número 10. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Meus amados, é de consenso entre os estudiosos que essas pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita são crianças. Então note, se eu não estou enganado, quando eu ensinei sobre Nínive, sobre Jonas, aquela cidade tinha aproximadamente 800.000 pessoas. 600 ou 800.000 pessoas. Me fugiu esse dado agora. Mas não era uma cidade pequena. Deus, em sua soberania, ele exerceu misericórdia. Ele sabia que aquele povo se arrependeria. Só que ele estava explicando para o seu servo que também ele deveria ter misericórdia. Então eu pergunto para você, qual deve ser a nossa atitude para com o sofrimento do não cristão? Meus amados, uma pessoa que morre sem Cristo, por pior que ela seja, ela passará a eternidade banido da presença do Senhor. Houve um pastor de uma determinada denominação, lá no Nordeste, que ficou famoso nas redes sociais porque ele desejou a morte do Paulo Gustavo. E aí, por conta da comoção nas redes sociais, ele teve que pedir perdão. Ele pediu perdão, por mais que, nas palavras dele, era uma coisa que ele cria, e biblicamente nós sabemos que não está errado, que uma pessoa que comete tais atos, que morre sem Cristo, o seu destino eterno é o lago de fogo. Mas não cabe a nós, irmãos, ficar propagando isso em redes sociais. Principalmente no momento em que nós vivemos, onde muitas pessoas se ofendem por quase nada. E esse pastor teve que pedir perdão e houve até uma comoção para que ele pudesse ser processado pela família do comediante por conta dessa situação. Meus amados, sejam bandidos, sejam assassinos, sejam estupradores, seja qualquer tipo de pessoa, sejam aqueles que fazem chacota do nome de Deus. É claro que nós não concordamos com essas práticas, mas nós não devemos desejar a morte de ninguém. Nós não devemos, de maneira alguma, querer que pessoas sofram por conta das suas atitudes. O que nós devemos querer
é que essas pessoas possam, de alguma forma, sobreviver para que possam ouvir falar de Cristo. Irmão Joel e pastor Odir são testemunhas. Irmão Joel, eu não sei se até hoje ele trabalha nos presídios, mas os anos que ele trabalhou no presídio central, muitos foram os homens que entregaram a sua vida a Cristo. Muitos foram os homens que foram transformados, inclusive o irmão Marcos Borges. Ele fez uma decisão a Cristo enquanto estava na prisão. Depois que ele saiu da prisão, ele se tornou um missionário entre os presos. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus que nos salvou, que nos transformou, é a mesma que pode transformar esses corações endurecidos pelo pecado. Chamo a atenção de vocês, meus queridos, o seguinte: por que nós devemos ansiar pela morte das pessoas que fazem o mal ou por aquelas que vivem em pecado, sendo que há oportunidade para a salvação de todo aquele que crer em Cristo? Enquanto há vida, meu amado, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Veja qual foi a atitude do nosso Senhor. Eu vou mostrar para você, vou colocar aí na sua tela. Vamos lá, vou colocar o versículo aí. Mateus capítulo 9, versículo 36, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão daquelas pessoas e ele sabia que não criam nele. Muitas delas, posteriormente, puderam crer, mas ele teve compaixão quando viu aquela multidão de pessoas. Quando Jesus viu Jerusalém, ele chorou. Veja comigo agora, vou colocar aí na sua tela, Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 42. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Você pode posteriormente ler ali o contexto. Jesus está falando sobre Jerusalém e ele chora, meus irmãos, porque ele sabe que Jerusalém estava destruindo-se a si mesmo. Os próprios judeus eram destruidores de si mesmos. Eles já tinham sofrido tantas coisas, tinham perdido tantas coisas por causa da desobediência. E quando Jesus, o próprio Deus, estava entre eles, o próprio Deus Filho estava entre eles, eles não reconheceram a oportunidade da sua vinda. Ele veio para os que era seu, mas eles não o receberam. Meus amados, Jesus, quando viu pessoas com o coração endurecido, ele chorou. Meus amados, Jonas, ele foi corrigido por Deus. O livro de Jonas termina com o Senhor chamando a atenção dele. Inclusive, meus amados, quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas. É até meio intrigante como que ele permitiu, ou se permitiu, encerrar o seu próprio livro com aquele pensamento, com a bronca de Deus em relação a ele, ou com a lição de moral de Deus em relação a ele. Mas alguns estudiosos dizem que isso foi para que aqueles que lessem posteriormente o livro de Jonas pudessem aprender dessa mesma forma. Que Deus, ele é misericordioso. A extensão das suas misericórdias não tem fim. E nós não podemos desejar nem nos regozijar com o mal que acontece com aqueles que não têm Cristo. Aquela cidade foi salva. Infelizmente, a próxima geração não conheceu a Deus. Mas, meus irmãos, existem muitos políticos, existem muitas pessoas que fazem o mal. E o que nós devemos fazer? Nós devemos orar por elas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que Deus é testemunha. Eu realmente orei pela saúde do Paulo Gustavo. Eu orei para que ele pudesse
ser curado segundo a vontade de Deus, mas para que ele pudesse ouvir a palavra do Senhor e ter oportunidade de ser salvo. Porque quando pessoas assim, quando há uma transformação, é um choque muito grande e é um grande testemunho na vida de pessoas. Mas essa não foi a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, veja comigo Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. E é com esse versículo que nós vamos encerrar essa noite. Veja Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Meus irmãos, está claro para todos nós. O nosso Deus, ele não se compraz na morte do incrédulo. Então, quando você vê, seja na televisão, seja na internet, quando você vê uma pessoa que está mal de saúde ou está às portas da morte, clame a Deus por essa alma, para que talvez ela possa, no seu leito de morte, ouvir falar de Cristo. Existem alguns comentários de que Charles Darwin, o pai do evolucionismo, às portas da morte, ele fez uma decisão a Cristo. Isso não é algo que é declarado, mas existem algumas pessoas que dizem que isso aconteceu. Eu não sei, irmãos, quem serão aqueles que nós encontraremos na eternidade. Eu realmente não sei. Mas se nós temos a oportunidade de falar de Cristo para quem quer que seja, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Deus não tem prazer na morte do perverso, e nós também não devemos ter. Oremos pelas famílias desses que têm perdido os seus entes queridos, seja por conta da violência, seja porque eram pessoas malignas, sejam porque eram pessoas que não compartilham da mesma fé que cada um de nós. Mas se nós aceitamos Cristo como Salvador, não foi porque nós somos bons, mas foi pela graça de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus queridos? Oremos então. Ó Deus, dá-nos um coração reto diante do Senhor, para que possamos ter o mesmo sentimento que o Senhor tem para com as pessoas cujo destino é o inferno, pois ainda não creram em Cristo. Enquanto a vida há esperança, ó Deus. Por mais que vivemos num país onde a violência alcança níveis absurdos, nós ainda precisamos entender que as pessoas estão seguindo o que a sua natureza pecaminosa tem direcionado os seus corações. Nós não somos melhores do que eles, ó Deus, mas o Senhor nos resgatou por sua graça. E creio, Senhor, que também enquanto essas pessoas estiverem vivas, elas podem se converter do seu mau caminho. Eu lhe agradeço, Senhor Deus, porque na minha família eu tenho o exemplo de uma pessoa que estava seguindo um caminho ruim, mas quando encontrou Cristo como seu Salvador, houve transformação em sua vida, uma transformação notória. Então nós não podemos, Pai de amor, desistir de ninguém. Precisamos continuar orando, precisamos continuar testemunhando e lamentando, sim, por todos aqueles que morrem diariamente sem Cristo. É o meu desejo e minha oração em nome de Jesus, meu Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então aqui para os nossos pedidos de oração. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui no meu tablet o WhatsApp e aí eu posso ler primeiramente os pedidos de oração que foram feitos no grupo da igreja e posteriormente aqui no Facebook, ok?
Vamos lá então, meus queridos. Está abrindo aqui, irmãos. Hoje, teste de paciência para todos nós, não é verdade? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? Vamos lá. Vamos começar então, enquanto o tablet demora aqui. Abriu. Só porque eu falei. Abriu. Vamos lá. Aqui no grupo da nossa igreja, começamos então com... Vamos ver aqui. Irmão Ayrton pede oração por sua família e pela sabedoria profissional. Armand Tamires pede oração pela vida profissional, estudos e saúde da família. Pastor Daniel pede pelo tratamento da Luciana e pela paz em Israel. Fiquem atentos, irmãos, aos acontecimentos em Israel. A Samira, ela pede oração pelo filho da sua chefe, Thomas, tem 15 anos e está com depressão, não consegue estudar, parou de ir à igreja e rejeita a consulta com o psiquiatra. A dona Janete gostaria de pedir oração para um grande amigo, Marcelo Ribeiro, foi diagnosticado com mal de Parkinson, nem consegue mais escrever e está entrando em depressão. A dona Silvia pede pelo tratamento da irmã Luciana, pelas vacinas, que todos possam ser vacinados, pelos vizinhos lá da praia que estamos compartilhando a palavra de Deus. A dona Marta agradece a Deus pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. Pede oração por sua cunhada Avane, que está surda e com visão dupla devido ao câncer que já tem alguns anos. A irmã Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, saúde deles, da dona Gessi, da Luísa, dona Nedir, que é a irmã dela, que segue hospitalizada em estado grave, sabedoria, correção e êxito nos negócios, gratidão pelo cuidado conosco e também pede por harmonia familiar. A Fernanda pede para que continuemos orando pela saúde e salvação da Aline, salvação da Suzana, saúde da sua mãe Marina, saúde e salvação dos seus cunhados Glênio e Clóvis. A dona Beth pede oração pela saúde deles, pelas atividades profissionais do Júlio, por sabedoria na tomada de decisões, por sabedoria e discernimento autúrio para a realização das provas neste sábado, pela saúde e proteção dos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Vamos lá então, meus irmãos. Vamos ver aqui no Facebook. Vamos ver os pedidos que foram feitos. A dona Eida pede oração por sua família. A Tatiana pede oração por sua família e pela sua mãe, que vai fazer uma biópsia amanhã. Deus está no controle de tudo. E a dona Rosângela pede oração aos irmãos que orem por ela amanhã, às 11 horas, que vai fazer cirurgia da biópsia em Santa Maria. Então, meus irmãos, são os nossos pedidos de oração. Vamos orar então, meus queridos. Não vou orar por todos nominalmente, vou colocar nas nossas redes sociais. Você pode orar no seu período de oração, mas vou orar por todos esses então. Por favor, mais uma vez, peço que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai de amor, diante do Senhor nós pedimos por todos os pedidos que foram feitos, para que primeiramente a vontade soberana do Senhor possa ser concluída e feita. Claro que nós entendemos, ó Deus, que é a vontade do Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e oramos para que o Senhor use as nossas vidas para que testemunhemos de Cristo aqueles que não têm Jesus como seu Salvador. Oramos, ó Deus, por salvação, bem como por saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor também use as situações de saúde para que alguns desses, ó Pai, que foram citados, ou para que esses que foram citados com problemas de saúde que não têm Cristo, possam, através da sua enfermidade, reconhecer o senhorio de Cristo nas suas vidas. Oramos, ó Deus, pelos irmãos que estão enfermos, como o irmão Paulo da Veiga, irmão Paulo Barbosa, também que o Senhor cuide da saúde do irmão Erasmo, bem como do Eduardo, esposo da dona Adriana. Oramos também, Senhor Deus, pela nossa irmã Irene, nossa irmã Lívia, enfim, todos aqueles, Senhor, que estão com problemas de saúde. Oramos também, Pai de amor, para que o Senhor possa trabalhar na vida da dona Rosângela, de outros irmãos
que estão com essa situação, vão fazer, no caso a dona Rosângela vai fazer cirurgia, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, bem como que ela aproveite a oportunidade de estar em contato com pessoas sem Cristo, possa testemunhar do amor do Senhor. Eu oro, Pai Santo, que possamos ter o coração sensível para entender que a morte daqueles que não têm Cristo não deve ser comemorada, mas deve ser lamentada, porque é mais uma vida que se perde e passará a eternidade sem Cristo. Dá-nos um coração novo, Senhor Deus, no sentido de que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa transmissão, mesmo em meio aos problemas que tivemos, pela graça do Senhor conseguimos chegar até aqui e que sua palavra fale aos nossos corações. Agradeço-lhe, Senhor, peço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por sua paciência. Hoje, como eu já lhes disse, o negócio não andou muito bem, mas pela graça de Deus conseguimos chegar aqui, certo? Domingo, então, se Deus nos permitir, nós teremos o nosso culto homens. Eu esqueci de colocar o aviso. Temos a nossa reunião neste sábado, às 19 horas, pelo aplicativo Zoom, ok? Então, venha participar conosco, não importa se você faz parte de nossa igreja ou não, se quiser participar, vamos fazer uma reunião de oração, vamos ter uma meditação na palavra de Deus, mas termos um tempo de comunhão e todos vocês estão convidados, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, uma boa sopa para vocês se ainda não jantaram, um bom frio e Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Nos vemos domingo, se assim o Senhor nos permitir.